no Tribuna Livre. Segurança Pública, com Coronel Davi. E ponto final. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Carmen. Bom dia a todos que estão na escuta do Tribuna Livre e também do ponto final. Hoje um abraço vai para os inspetores Alexandre, que é o superintendente da PRF, o Marcos Cadur, o Ayrton lá da Rodosul e também o Alexandre da Rodobens. Todos ligados aí no Tribuna Livre e no ponto final. Hoje com gripe, mas vamos falar de algumas decisões tomadas pela Justiça. Algumas nos dão desgosto e outras que representam a vontade popular. Mesmo defendendo que o juiz sempre deve ser escravo das leis. O primeiro caso é do Marcelo Gomes de Oliveira, conhecido como Marcelo Zóio Verde, e considerado o maior traficante de Goiás, tanto que foi condenado a 42 anos e 5 meses de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico pela Justiça Federal em junho de 2015. O Zóio Verde teve suspensa sua condenação agora no dia 19 de abril pelo Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator do processo. O Zóio Verde estava foragido desde janeiro de 2015. A justificativa para a suspensão da condenação é que o crime de tráfico internacional de drogas, um dos quais pelo qual ele foi condenado, não ficou claramente caracterizado, segundo o Supremo Tribunal Federal. Porém, o Zóio Verde não conseguiu usufruir deste presente dado a ele pelo Supremo Tribunal Federal. Sabem por quê? Porque ele foi morto no dia 21 de abril, 2 dias depois, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo dizem, ele foi perseguido e acabou sendo assassinado a tiros. Segundo o advogado do Zóio Verde, ele já tinha se regenerado, mas no momento do crime ele estava com uma identidade falsa no nome de Reginaldo Fernandes de Almeida. Realmente estava regenerado. Uma outra decisão que chama atenção, ela se refere aos 2 PMs do Rio de Janeiro que tinham sido presos sob a acusação de terem executado 2 traficantes no dia 31 de março. Eles foram soltos pela Justiça a pedido do próprio Ministério Público. No pedido, o Ministério Público censurou o comportamento dos 2 policiais, lembrando que mesmo a guerra conta com regras. Mas o Ministério Público observou também que a prisão preventiva não cabia, porque inexistia qualquer notícia de conduta intimidadora ou fraudulenta por parte dos acusados, porque compareceram à Delegacia de Homicídios espontaneamente no dia dos fatos e porque mantiveram o local dos fatos íntegro para análise dos peritos. Quer dizer, ninguém mexeu na cena do crime. A promotora do Ministério Público lembrou ainda que não está de todo descartada a tese da legítima defesa e que, nesse caso, a prisão preventiva não pode ser decretada. É preciso identificar também, neste caso, quem causou a morte da menina de 13 anos que estava no interior da escola, mas acabou sendo atingida na perna e na cabeça por balas perdidas e acabou morrendo. Porém, esta decisão de liberar os policiais mostra que o sensacionalismo de emissoras de TV que quiseram transformar os PMs em verdadeiros assassinos não contaminou a justiça. Ainda bem que ainda existem pessoas que decidem a favor dos cidadãos de bem
e não protege bandido. E a liberdade do goleiro Bruno durou pouco. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que ele deve voltar imediatamente para a cadeia. O seu time vai ficar sem goleiro, mas pode recuperar todos os patrocínios perdidos desde que o Bruno assinou o contrato com o time. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que a decisão soberana do Tribunal do Júri e que condenou o goleiro Bruno, que inclusive fez a sua própria confissão no plenário do Tribunal do Júri, não poderia ser reformada por uma liminar. Esse voto do ministro Alexandre de Moraes ainda foi seguido pelo ministro Fux, que disse que o ato praticado pelo goleiro Bruno não são fatos da mídia, são fatos gravíssimos. Então o goleiro Bruno vai voltar para a cadeia, que é lugar para recolher os bandidos que fazem mal à sociedade. E no caso do assalto ocorrido em Ciudad del Este, no Paraguai, na empresa de transporte de valores Prosegur, onde foi roubado cerca de 40 milhões de dólares, o equivalente a 125 milhões de reais, onde os assaltantes estavam fortemente armados, inclusive com fuzis antiaéreos, explosivos, metralhadoras .50, tem uma questão que precisa ser avaliada. Mostra cada vez mais a necessidade da União, através das Forças Armadas, cuidarem das nossas fronteiras, onde passa de tudo, até drogas e armas.